Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de trade no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 1º de novembro de 2024. Depois aí, né, de um início de temporada muito produtivo, muito interessante, tivemos aí 2 dias de zebra, mas ainda assim a gente conseguiu se sair muito bem nesse primeiro mês. Vamos começar com o pé direito aqui nesse mês de novembro, sempre se baseando em números e estatísticas. No médio e longo prazo a gente sempre será lucrativo, como somos aqui, e também no nosso grupo VIP. Chamem lá no WhatsApp o menor preço do mercado, também o grupo VIP mais completo, com muitos guias e-books, mais completo do mundo, tá? Além, claro, dos palpites diários, dicas para vocês, informações especiais. Lá no nosso Instagram, @sextadetrade, a gente também todas as dicas que a gente trouxe pra galera, ou seja, 100% em todas a gente ou tirou a galera de uma furada, ou então garantimos ali um green. Então, vocês conseguem ali palpites e dicas exclusivas no nosso Instagram e ser bem lucrativo também. Segue lá, @sextadetrade. Beleza? Bom, pra hoje temos uma rodada recheada, uma rodada um pouquinho complicada, tá? Principalmente pra quem gosta de trabalhar no over, porque a gente tem alguns jogos com cenários bem unders, e os overs a gente vai ter que esticar bastante para conseguir algo produtivo. Mas a gente já fez o nosso estudo, a nossa colinha e trouxe as melhores opções para vocês. A única coisa que a gente pede para que a gente tenha essa troca aí, né, de uma forma que vocês digam, ó, Léo, a gente tá gostando do seu trabalho, a gente agradece todas essas informações que você traz, porque concordando ou discordando, a sua segunda opinião é sempre importante. Para eu formar a minha, a gente só pede o like, ajuda demais, é o botão de joinha que tá aqui embaixo, meta de 200 likes para esse vídeo de hoje. Vamos fazer isso tudo para que a gente hoje saia com as melhores tips e informações aqui dessa análise de rodada diária que rola aqui no Sexta de Trade. Grupo gratuito também, o link tá aqui na descrição, e o nosso canal de cortes também, sigam lá para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo. Hornets e Celtics, a gente tem aqui nesse primeiro jogo o Boston jogando fora de casa contra os Hornets, que prometem mais uma vez ser um dos piores times da NBA em vários fatores, mas acima de tudo, defensivamente eles devem falhar. A coisa mais confiável que a gente tem aqui dentro dessa partida é um bom desempenho do Boston Celtics, que como a todo chip, pode ser que não bata, né? Não funciona, mas a gente tem um cenário legal para isso. Eles são o segundo melhor ataque por 100 posses de bola da liga. O Charlotte Hornets é a segunda pior defesa até aqui na NBA. E se a gente for puxar o histórico de diversas temporadas passadas, eles estão sempre entre os piores. Então aqui, ou a gente brinca com a questão da pontuação do Boston Celtics em jogo total, em primeiro tempo, em jogadores. Em jogador eu tomaria mais cuidado, tá? Porque esse jogo pode ser resolvido cedo e os principais atletas do Boston, Tatum e Brown, podem não ter a minutagem suficiente para garantir um over. Então, como eu acho que todo mundo aqui pode pontuar bem, eu trabalharia de forma mais coletiva, digamos assim. Mas eu acho muito interessante essa linha aqui de primeiro tempo, acima de 60,5 pontos do Boston Celtics, tá? Dá pra gente pegar uma linha de 56,5 para duplas, ou então esperar baixar aqui para essa linha, pagando em torno de 50 no ao vivo, que é o mais recomendado. Mas eu acho que vale o risco, principalmente porque a equipe do Charlotte Hornets até aqui na competição, eles foram, né, o sexto time mais vazado em primeiro tempo da NBA nesse recorte recente que a gente tem, enquanto que em pontos produzidos o Boston foi o segundo time que mais produziu pontos em primeiro tempo até aqui, marcando 64,2 pontos de média, enquanto que os Hornets sofreram 59,3. A gente consegue ali frequentar minimamente essa casa dos 60 pontos, mas como eu disse, se a gente esperar essa linha baixar, vai ser ainda mais interessante. Agora vamos falar aqui de Cleveland e Orlando Magic. Aqui é um jogo com cenário mais under, o Cavs é um time que está invicto na competição, venceram alguns times ruins, mas alguns bons times como os Knicks e os Lakers, e com tranquilidade. O Magic hoje joga fora de casa, tem uma campanha mais perto ali, né, de 50%, mais venceram do que perderam, é verdade, mas hoje eles jogam sem seu principal jogador, e o seu segundo melhor jogador é dúvida. Então, os Cavs, na minha visão, são sim favoritos, mas odd de 1,30 eu acho muito arriscado para esse início, em que a gente ainda também não tem certeza se o Franz Wagner vai jogar. E outra, os confrontos entre Cleveland e Magic são sempre muito apertados, mas acima de tudo lentos e mal pontuados. Então, para essa partida aqui, eu vou trabalhar com under na pontuação. Eu admito que eu me sinto mais seguro em trabalhar somente com under do Orlando Magic, porque os Cavs vêm conseguindo pontuar bem, tá? Então, trabalhar aqui com abaixo do Orlando Magic me parece mais tranquilo. A gente tem aqui uma média de menos de 202 pontos marcados somados, né, entre essas duas franquias nos últimos 7 encontros. Nos últimos 7 jogos, em 5, o Orlando Magic ficou abaixo dos 100 pontos contra esse Cleveland. Isso acontece porque a gente tá falando de duas defesas boas, tá? Os Cavs é a terceira melhor da competição por 100 posses de bola já nessa temporada, foi top 10 na temporada passada. O Magic também foi a terceira melhor defesa da última temporada e já é a quarta nessa. Eles também têm um ritmo muito lento, tá? A equipe do Orlando Magic geralmente ele tá no meio da tabela para baixo, e os Cavs na
grande maioria das vezes também. Eles até aumentaram um pouquinho nessa temporada, é isso que me gera mais medo. Se a gente for pegar os números da última, a gente tem aqui 2 dos ataques com menos pontos por 100 posses de bola da liga. Os Cavs ficou na metade de baixo da tabela, o Magic entre os 10 piores, e times que na última temporada também eram lentos. Os dois ali estavam entre os 10 mais lentos. Por que a velocidade é importante? Porque times lentos gastam muito o relógio, e a gente está fazendo uma chipping under praticamente ali com tempo a nosso favor, né? À medida em que ele vai sendo gasto, melhor pra gente, e mais do que isso, você tem a obrigação de, gastando mais o relógio, pontuar bem com poucos arremessos por minuto. Então, fica mais fácil da gente trabalhar com esse abaixo de. Beleza? Agora vamos falar aqui a respeito das próximas partidas, Pistons e Knicks, mas antes, pessoal, um recadinho pra vocês. Assim, a gente tá sempre agora tentando trazer o recado, que é importante, que é em relação às apostas, né? Eu acho que a gente precisa entender esse cenário atual que a gente está vivendo, sempre destacar que é para maiores de 18 anos, não tenham a ambição de se tornarem ricos com isso ou coisas do tipo. É muito importante que a gente entenda, tá? Que primeiro a gente precisa ter uma base para depois, quem sabe, sonhar mais alto com esse universo que é bem volátil. Às vezes a gente, por conta de sorte, a gente acha que é bom em algo, mas às vezes não é. Então não se empolguem, vão com calma, valores baixos para que vocês entendam melhor esse mercado e, mais do que isso, estudem para que vocês também diminuam seus riscos. Então fica aqui a nossa mensagem de conscientização. Boa sorte para todos hoje e vamos seguir aqui com a nossa análise, não sem antes pedir para vocês deixarem um like se ainda não deixaram, a meta é de 200 likes e também conhecer o nosso grupo VIP, o melhor preço do mercado. Lá a gente traz muito conteúdo extra para você se desenvolver e se tornar um apostador ainda melhor. Aqui a gente acredita nos Knicks como um vencedor para essa partida, né? Num cenário mais amplo a gente diria que eles iriam pontuar bem, iriam deixar os Pistons em linhas baixas e quem sabe um destaque ali pro Jalen Brunson, já que o Detroit Pistons é um time que sofre muitos pontos no pick and roll. Mas eu prefiro fazer uma tipo mais coletiva aqui. E acima de tudo, por conta da linha do mercado, essa tipo coletiva acaba que não pode ser o under ali do Detroit Pistons. Eu prefiro que seja um over do New York Knicks, tá? Então a gente vai trabalhar aqui com a boa pontuação deles, que enfrentam essa defesa que na última temporada foi uma das 6 piores da NBA. Quando a gente traz para essa temporada atual, eu acho que eles melhoraram bastante, tá? Mas por 100 posses de bola, o Detroit ainda tá ali na metade de baixo da tabela, enquanto que os Knicks é um ataque muito eficiente, o terceiro melhor por 100 posses de bola, mas é um ataque que pontua em pouco volume, por ser o time mais lento da liga. Os dois times, na verdade, são bem lentos, então a gente tem que tomar cuidado. O Pistons caiu bastante em relação a ritmo, porque o técnico novo deles é o que era dos Cavs no ano passado, então essa falta de velocidade no ataque tem a ver também ali com uma característica e escolha do treinador. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, porém, eu acho que os Knicks têm tudo para serem eficientes hoje e produzirem bem. Mas a gente vai somar ali com a pontuação também do Brooklyn Nets, porque a linha tá baixa aqui, tá? A gente teria que fazer acima de 108,5 pontos dos Knicks para poder ter mod em torno de 50. Eu acho bem factível, é possível alcançar essa marca sim, mas por conta desse ritmo lento eu fico com um pouquinho de pé atrás, então eu prefiro duplar, acima de 104,5 pontos dos Knicks, e a gente vai aqui no jogo entre Bulls e Nets. Os Nets jogam em casa, eles vêm muito bem, e eles vão jogar contra uma das piores defesas da liga, acho que eles também podem pontuar bem. Eu quero que ambos aqui ultrapassem os 104,5 pontos. Fechado. A gente acredita nisso porque os Pistons nos últimos 10 jogos, né, mesmo com esse ritmo lento, eles sofreram uma média de 112,5 pontos, sofreram mais de 104,5 pontos em 80% desses últimos 10 jogos recortados, e se a gente for pegar os 5 jogos que eles fizeram nessa temporada, em 4 eles sofreram mais do que 104,5 pontos, né? Eles só não sofreram aqui contra o Philadelphia, que estava desfalcado das principais estrelas, Paul George e Joel Embiid, e é um time inofensivo, né? O Philadelphia sem seus principais jogadores, então acredito que hoje o cenário é positivo para que os Knicks produzam bem, beleza? Do outro lado, a gente tem o Brooklyn Nets jogando em casa, os Nets que conseguiram surpreender em diversos momentos, rivais de bom nível, tá? Eles venceram aqui o Milwaukee Bucks, eles foram muito competitivos contra o Atlanta Hawks ali no jogo de estreia deles, venceram o Memphis Grizzlies também, e também deram muito trabalho para o Denver Nuggets, quase vencendo um time que há 2 anos atrás tinha sido campeão, além, é claro, do Orlando Magic, que foi o único jogo no qual eles não conseguiram render tão bem assim. Mas o Magic é uma defesa de elite, como a gente especificou para vocês. De resto, eles pontuaram muito bem, né? 119 pontos, 144 menos 19, claro, porque aqui teve prorrogação, 115 contra os Bucks e 116 contra os Hawks. A gente tá falando aqui de um Chicago Bulls que tem tudo para ser uma das 10 piores defesas da temporada. Até aqui, nos últimos 10 jogos, eles sofreram 116,1 pontos por jogo, tá? Mas a estreia deles foi contra o Pelicans aqui, e em 3 dos últimos 5 jogos, ou seja, englobando os jogos dessa temporada, eles sofreram 122 pontos ou mais, eles sofreram mais de 104,5 pontos em 80% das partidas que fizeram nessa temporada. Beleza? Por 100 posses de bola, a gente tá falando de uma defesa que no ano passado
foi uma das 10 piores, e nesse ano eles nem são tão horríveis, tá? Por 100 posses de bola, se a gente for olhar aqui, eles são a 7ª defesa da NBA, mas eles jogam no ritmo mais alto da liga. E com ritmo, velocidade, significa que a gente tem muitas posses de bola por minuto. Com muitas posses de bola por minuto, significa que a gente tem mais chances do over, beleza? E outra, o Brooklyn Nets é o 6º melhor ataque da NBA por 100 posses de bola até aqui. Isso também motiva a gente a acreditar que eles vão pontuar bem. Beleza? Agora vamos falar aqui de Hawks e Kings, né? Voltando um pouquinho, a gente tem esse jogo aqui interessante, mas o Hawks tá muito desfalcado, tá? Eu não diria que são jogadores imprescindíveis, mas são jogadores ali que vêm jogando bem, e jogadores que são importantes no time titular ou no time B, digamos assim. Bogdanovic, Coldziller, Kretzy, a gente tem também ali a primeira escolha do draft deles ali, que hoje vai ter que assumir uma responsabilidade porque o DeAndre Hunter não joga. A gente tem também o Dyson Daniels, que é um jogador que vem surpreendendo bastante nessa temporada, foi titular, etc. Os Kings são favoritos para esse jogo, mesmo jogando fora de casa. Eles têm um encaixe muito legal aqui para poder ferir e machucar esses Hawks. E o mais importante, o Trae Young vai estar em quadra, o que se por um lado é bom, porque tem mais chances aqui dos Hawks surpreenderem, também é bom ali para os Kings, porque ele é um alvo, é um jogador baixo, que se defende mal, e consequentemente assim, o Sacramento Kings pode produzir bem pontos. Porém, a gente teria que esticar muito essa linha para a gente ter aqui um over interessante a favor deles. O over totais para essa partida também me parece meio perigoso, já que a rotação dos Hawks vai ficar meio curta, e os reservas que já não são tão especiais assim, podem não dar conta do recado. Então, eu vou me limitar aqui com a vitória da equipe dos Kings, handicap de menos 2.5 favorável ao time visitante, que é um time ali que tem uma boa quantidade de volume no garrafão, seja por infiltração do De'Aaron Fox, pela capacidade do Sabonis, que atleticamente, até em relação a movimentos, você vê que ele tá diferente, ele tá muito mais leve, também ofensivo, que é muito bom, e a gente tem também ali o DeMar DeRozan, que pode produzir muito bem ali na média distância. Todos eles pontuam uma média muito boa, tá? Eles têm 2 jogadores de pelo menos 20 pontos, então até por isso eu acho que eles devam ter vantagem aqui. Quando a gente olha para o desempenho recente do Atlanta Hawks, a gente entende que é um time que vem com dificuldades e com esses desfalques mais ainda, tá? Eles venceram 2 dos 5 jogos que fizeram, é verdade, mas eles só enfrentaram um adversário de alto nível, que foi o Thunder, mesmo assim perderam. De resto, foram times muito fracos, tá? Hornets, Nets ali e Wizards, 2 vezes, são times que eu não ficaria surpreso se eles nem disputassem play-in nessa temporada, então são 3 dos piores times da pior conferência da liga, que é o Leste. O Kings é um time que tem mais aspirações, jogou bem até aqui, vem de 2 vitórias consecutivas contra times ruins, é verdade, mas eles foram competitivos contra os Lakers e contra o Timberwolves, que são 2 times muito melhores do que os Hawks, eles ficaram bem perto aqui do placar. Beleza? Então eu quero pelo menos os Kings vencendo por 3 pontos de vantagem. E agora, vamos passar rapidinho aqui por esse jogo entre Toronto e Lakers, porque eu só queria destacar um jogador, tá? O Toronto Raptors são uma das piores defesas da liga, o Anthony Davis vem jogando muita bola, média de 31 pontos nos últimos 2 jogos contra os Raptors, uma partida de 41 pontos, duplo-duplo em todas elas, e também a gente tá falando de um Toronto que nesse momento da competição é o 3º time mais vazado para pivôs na liga, e na última temporada eles também sofreram bastante para essa posição, tanto que ele conseguiu marcar 41 pontos, né? Não foi coincidência. O Toronto foi um dos 10 times mais vazados para pivôs e também o 3º que mais cedeu rebotes. Porém, esse jogo pode se resolver cedo, então eu tomaria bastante cuidado aqui com a possibilidade de jogadores dos Lakers. Eu priorizaria ali a vitória deles. Acho que 1,23 é muito baixo, não gosto de me arriscar nem incluir em múltiplas tantos times visitantes assim. Mas se essa linha aqui bater mais perto ali de 1,50, quem sabe a vitória deles com handicap de menos 2,5 no máximo, vale a pena se arriscar. Pacers e New Orleans Pelicans. Mas aqui a gente consegue fazer uma análise mais profunda do jogo. Eu acredito que vale o risco a 1,54. A gente tem aqui um Pelicans muito desfalcado, assim como o Atlanta Hawks que a gente citou para vocês, e de jogadores tão talentosos quanto ou mais importantes, como DeJounte Murray, Herb Jones e CJ McCollum. 3 titulares. Trey Murphy, que também talvez seja o principal 6º homem desse time, tá de fora também. E a gente ainda tem ali o Daniel Theis, o Missy e o Hawkins, que são 3 jogadores que vêm fazendo parte da rotação dos titulares, digamos assim. Eles não são titulares, tá? Mas se você pegar ali de 8 a 9 principais jogadores que rodam no time, eles estão. E o Pelicans já teve dificuldade nessa temporada ao cometer o erro de começar sem um pivô de alto nível, liberando o Valanciunas e apostando no Theis e no Missy, que vem apresentando um bom basquete, que tem potencial, mas é muito irregular. O Theis também não é um jogador de altíssimo nível. Do outro lado, o Miles Turner e Nembhard são dúvidas, 2 titulares também, mas meu ponto é, se esse time dos Pelicans já tem alguns buracos, sem esses 3 titulares importantes, e sem o seu principal 6º homem, possivelmente sem um pivô,
Aí eu acho que eles vão se complicar mais, vem sendo muito fácil marcar o Zion sem os seus companheiros ali contribuírem, gerando espaço para que ele consiga ficar no mano a mano com alguém. Simplesmente os adversários vêm fechando em 2 contra os Pelicans para poder parar ele. Não acho que os Pacers vão fazer isso, tá? Eles gostam de deixar o rival no mano a mano, o que é um erro, é burrice. E pode ser que o Zion pontue bem, principalmente porque ele joga na posição onde o Pacers é um dos times mais vazados da liga. Ala pivô, e o Indiana, na última temporada, foi o terceiro time que mais sofreu pontos para jogadores dessa posição, sendo nessa temporada também, né, um dos 3 times mais vazados. E direto, os jogadores fazem ali o career high, ou então a melhor pontuação da temporada contra o Indiana, tá? Porque é um time que se defende muito mal. E eu não gosto de apostar em times que se defendem mal. Mas, pra galera que não se importa, que gosta do Indiana, eu acho que sim, eles são favoritos. E o odd em 54 vale o risco, porque a equipe do Pelicans vem jogando muito mal recentemente, tá? Os Pelicans perderam para os Warriors 2 vezes, sem Stephen Curry, e perderam ali para o Trail Blazers. Conseguiram vencer por muito pouco o próprio Portland em algum momento da competição ali, mas ainda assim são times ruins, considerando o Warriors sem o Curry, que eles conseguiram perder ou sofrer. Os Pacers não são um time confiável, eles conseguiram vencer o Boston Celtics em um overtime, mas é o melhor time da NBA, então é uma vitória relevante. Eles venceram antes disso somente o Detroit Pistons, e o Tyrese Haliburton, seu melhor jogador, parece estar voltando ali a um bom ritmo. Então por isso também eu ficaria de olho nessa vitória do Indiana Pacers, que vai enfrentar um Pelicans que é ruim em muitos quesitos nessa temporada. Os Pelicans é o 4º pior ataque por 100 posses de bola, e defensivamente eles também estão quase entre os 10 piores, o que é bem preocupante assim quando a gente tira o saldo, né, a cada 100 posses de bola. Quantos pontos você faz, menos quantos pontos você sofre. O Pelicans tem o 2º pior net rating, 2º pior saldo da NBA. Então assim, eu realmente acredito que os Pelicans possam sofrer aqui, mas eu diria que a aposta menos segura que a gente tem. E antes da gente finalizar nossas análises, pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo. Comentem aqui embaixo se vocês concordam ou discordam das nossas tips, se vocês têm alguma diquinha especial, se vocês estão gostando do nosso trabalho, comentem aí também. Se não estão gostando, comentem também. A gente está no começo de temporada, a gente não tem ainda muitos números e um recorte longo das franquias para entender o que está acontecendo com elas, quais vão ser as suas características, pontos fortes e fracos para a gente explorar. Mas a gente vem saindo muito bem, apesar disso. Encerramos aí o mês de outubro muito positivo. E agora vamos para mais um dia especial, para um mês especial. Ontem nosso grupo VIP também positivo. Over ali tranquilo ali nas assistências do Chris Paul. Eu pessoalmente consegui pegar essa linha 2. Também ali, over na pontuação do Wembanyama. E a gente ainda tá sempre trazendo uma zebra para vocês. Ontem, inclusive, zebra do Memphis mais uma vez bateu sempre com odd de 1,90 para cima. Já que entre Timberwolves e Denver Nuggets, a gente vai duplar também, tá? A gente acredita na boa defesa do Minnesota e na boa defesa do Thunder. O Nuggets, eles, depois que perderam alguns jogadores importantes como KCP, na temporada retrasada o Bruce Brown, cada vez mais eles vêm piorando, dependendo do Jokic. O Nuggets tem na sua direção uma direção que acredita que precisam pensar mais a longo prazo, enquanto que os jogadores, principalmente o Jokic, acham que é loucura no sentido de que quando que vocês vão encontrar um jogador como eu no futuro? Então, já que eu tô aqui, aproveitem que eu estou aqui. Aproveitem essa janela para serem campeões. Então, a gente tem aqui problemas internos, a gente tem aqui um mau desempenho dos Nuggets, que só venceram metade dos jogos até aqui, o que para eles é pouco, e todos eles foi na prorrogação contra times ruins, o Nets e os Raptors. Antes disso, perderam para os Clippers, para o Thunder, e eles vêm pontuando mal. Beleza que fizeram 144 contra os Nets, mas também teve aqui influência da prorrogação e de uma reta final ali absurda, de uma média de mais de 30 pontos nos últimos 3 quartos, com o Jokic jogando muita bola. Hoje, a defesa que eles enfrentam foi a melhor da NBA na última temporada. Nessa temporada, o Minnesota tá subindo, quase uma defesa de top 10, mas a eficiência ofensiva do Denver vem sendo muito ruim, tá? Abaixo da metade da tabela, e os dois times ali jogam em um ritmo lento. Então, a gente tem aqui o Minnesota como um dos 10 times mais lentos, o Denver também, uma boa defesa contra um ataque que ainda está em ascensão, e mesmo esses números aqui do Denver Nuggets em que eles melhoraram, tá? Eles enfrentaram duas defesas que, na minha visão, vão estar entre as 10 piores da liga, o Toronto e o Brooklyn Nets, que nesse momento da competição já estão entre as 10 piores defesas por 100 posses. Então acho que é por isso que eles acabaram conseguindo pontuar bem. A gente também tá falando aqui de um OKC, que é a melhor defesa por 100 posses de bola da liga, e enfrenta hoje o Blazers, que é o 6º pior ataque por 100 posses. Então a nossa duplinha aqui vai ser o under no Denver Nuggets. Sim, eu respeito e tenho medo aqui do que o Jokic pode fazer nessa partida, mas eu acho que faz sentido. A gente vai trabalhar também com o under ali na pontuação do Portland Trail Blazers. Então vamos aqui abaixo de 116,5 pontos do Denver Nuggets, e eu acho que é uma linha bem alta também, tá? Bastante factível. E agora a gente vai trabalhar aqui no under do Portland Trail Blazers para fechar essa nossa dupla hoje, beleza? Então a gente vai aqui, Blazers, e coloca
um abaixo daí para fechar essa odd em torno de 1,50, abaixo de 111,5 pontos do Portland. Beleza? Quando a gente fala do Denver ainda, né, eles marcaram uma média ali contra o Minnesota nos últimos 9 jogos de 99,7 pontos apenas. Superaram essa marca que a gente não quer, né, que eles ultrapassem hoje, de 116,5 pontos em grande maioria desses jogos, tá? Eles conseguiram ficar em abaixo em 8 desses 9 e eles conseguiram marcar 70 e 90 nos últimos 2 encontros contra esse rival, um número muito baixo, beleza? Do outro lado a gente tem o OKC, que nos 4 jogos que fizeram nessa temporada, em 3 eles deixaram seus rivais abaixo dos 96 pontos e só sofreram um pouquinho mais ali contra os Hawks. Se eu não me engano tinha sido um jogo de back-to-back, isso mesmo, ó, um jogo sem descanso, jogaram 26-27, por isso a defesa deu uma pequena bobeada e ainda assim, 104 pontos sofridos foi um número muito baixo. Eles podem deixar os Blazers, que são dos piores ataques da liga, em linhas baixas também. O Blazers ficou abaixo dessa linha em 3 dos últimos 4 jogos contra o Thunder, marcaram 109, 77 e 91 pontos apenas, uma média abaixo, né, bem abaixo do que a gente não quer que eles ultrapassem hoje. E eles fizeram 5 jogos até aqui na temporada, eles ficaram em 104 pontos contra os Warriors, 103 contra os Pelicans, aí 125 contra os Pelicans, beleza, pontuaram bem, e depois 106 e 98 contra Kings e Clippers. Então, eu acho que é uma linha baixa, em 80% desses jogos eles ficaram abaixo dessa linha que a gente busca, e acho difícil eles terem 3 quartos aqui com média de mais de 30 pontos para poder produzirem tão bem assim contra o OKC. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo, e também comentar aqui embaixo e conhecer o nosso grupo VIP, o melhor preço do mercado, o grupo VIP mais completo. Quero agradecer a audiência de cada um de vocês, muito obrigado e falou!